Ok, então a gravação iniciou. Vou compartilhar meus slides com vocês. Muito bem, então vamos começar com o tema de hoje. Alguém poderia me dar um feedback de que o slide está bem visível? Tá dando para ver sim, direitinho. E a voz também está tranquila, sem picotar, né? Uhum. Tá sim. Ótimo, porque ontem eu troquei o meu plano de internet para um outro melhor, para ver se a gente consegue ter melhor qualidade nas aulas. Então vamos lá. Qual é o problema que eu quero resolver agora? Então eu quero resolver o seguinte problema. Eu vou dar um digrafo G com pesos positivos nas arestas. E eu quero determinar caminhos mínimos de um certo vértice V que eu vou escolher para todos os demais vértices do digrafo. Então está aqui um exemplo, eu tenho esse digrafo G com as arestas direcionadas. Cada aresta vai ter um peso positivo. Esse peso vai significar quanto que eu pago para ir de um vértice a outro usando aquela aresta. Por exemplo, para ir de A para C, eu uso essa aresta direcionada aqui de A para C. E se eu usar essa aresta, eu vou pagar 3. O custo é 3 para você utilizar essa aresta. Agora, se eu quiser ir de C para A, é mais barato. Eu posso usar essa aresta que volta de C para A, e aí eu vou pagar 1 apenas. Então, é bom vocês se habituarem com esse ambiente onde a gente vai trabalhar, porque o custo para você ir de A para C não é o mesmo custo para você ir de C para A. Ou seja, para ir de um vértice X para um vértice Y, você pode não pagar a mesma coisa, tá? Que para ir do vértice Y para o vértice X. Ok? E às vezes pode haver, nem sequer pode haver aresta no sentido oposto, por exemplo. Para ir de D para A, usando uma aresta, eu pago 3, que é o custo dessa aresta aqui. Mas para ir de A para D, não tem aresta. Então, em princípio, essa situação, eu vou dizer, para ir de A para D diretamente, por uma aresta, não é possível. Então, eu pagaria infinito. É uma maneira de dizer, tá? Uma maneira de dizer que não há aresta direta de A para D. E como é que eu vou, então, codificar esse meu digrafo com esses pesos nas arestas, esses custos, em termos de uma estrutura de dados bem simples? Então, eu posso usar, por exemplo, uma matriz de pesos W, que ela funciona da seguinte forma. A entrada de X para Y vai ser o peso daquela aresta, ou vai ser infinito se não houver aresta. Então, por exemplo, de A para B, o custo é 1, porque eu tenho essa aresta aqui que custa 1, tem peso 1 para ir de A para B. De A para C, tá? O custo é 3, eu coloco aqui na minha matriz, por causa dessa aresta aqui. De A para D, eu vou colocar infinito, porque não tem aresta de A para D.
E de A para E eu vou colocar 6. Por causa dessa aresta aqui. De A para E tem essa aresta 6. E de um vértice para ele próprio? De um vértice para ele próprio, eu vou convencionar colocar 0, de modo a dizer, para ir de A até A, você paga 0, porque você já está em A. Então, essa diagonal principal, estão vendo aqui, ela está toda zerada. Por quê? Porque eu vou seguir essa convenção. W na posição XY é 0, se X é igual a Y. Então, W de A, vírgula A é 0, W de B, vírgula B é 0. Então, eu preencho essa diagonal principal com 0. Agora, W de XY vai ser o peso da aresta de X para Y, se ela existir, quando X é diferente de Y. Por exemplo, W de A, vírgula C é 3, tá? Porque eu tenho essa aresta aqui de peso 3 de A para C. E W de X para Y é infinito, se não houver aresta de X para Y, quando X é diferente de Y. Por exemplo, W de A para D, W de A, vírgula D é infinito, porque não tem aresta de A para D. E essa matriz, pessoal, não é simétrica. Ok? Não é simétrica porque, por exemplo, W de A para C é 3 e W de C para A é 1. Porque a aresta voltando de C para A custa 1. W de A para D é infinito, porque não tem aresta de A para D, mas W de D para A é 3, porque tem essa aresta de D para A. Então, eu posso codificar dessa forma. Então, o digrafo todinho, ele está aqui. Eu posso reconstruir todo esse digrafo apenas olhando para essa matriz. Tá? Onde tiver infinito, não vai ter aresta. Onde tiver um custo positivo, vai ter uma aresta. E o 0 quer dizer, tá, o caminho mínimo de um vértice para ele próprio. Isso aqui você não precisa codificar no digrafo. Então, essa é a codificação. E aí eu vou fixar um vértice que vai ser chamado de raiz, tá, do meu problema, e eu quero achar caminho mínimo desse vértice para todos os outros. Então, veja que o problema que eu quero resolver é o problema que tem uma origem fixa, esse vértice V que eu escolhi, e o destino, todos os outros vértices. Então, eu quero calcular caminhos mínimos dessa origem fixa para todos os outros vértices, ok? Esse é o problema que eu quero resolver. E para resolver esse problema, eu vou propor o algoritmo de Dijkstra. Tá? Essa pronúncia Dijkstra, na verdade, é uma pronúncia em inglês, né? Na verdade, Dijkstra, acho que ele é holandês. Então, na Holanda não se falaria Dijkstra, né? A gente falaria esse nome aqui como se fala em holandês. Parece que se falaria Dijkstra em holandês, né? Mas como o inglês é a língua universal e as pessoas colocam os livros de computação, a maior parte da literatura em computação está em inglês, e nas palestras se fala em inglês, então isso aqui é conhecido universalmente como Dijkstra's Algorithm, o algoritmo de Dijkstra. Tá? E como é esse algoritmo para resolver esse problema? Aqui direto, a gente já entra no algoritmo de Dijkstra. Ele tem vários detalhezinhos de implementação. Eu vou comentar ele brevemente, porque olhando ele assim, é um pouco complicado de entender ele em princípio, mas fazendo a simulação, vai ser tranquilo de entender esse algoritmo, tá? O que é basicamente o algoritmo de Dijkstra?
O algoritmo de Dijkstra é como se fosse uma busca em largura, que a gente já viu há 2 aulas atrás. É como se fosse uma busca em largura, com a diferença de que na busca em largura, todas as arestas têm peso 1. E agora, nesse nosso novo problema, as arestas não têm mais peso 1, apenas peso 1. Elas têm pesos positivos arbitrários. Então, é uma maneira de eu ampliar a busca em largura. O algoritmo de Dijkstra, ele amplia a busca em largura, fazendo com que agora os pesos nas arestas possam ser pesos quaisquer. Vocês se lembram que na busca em largura havia uma raiz e eu calculava as distâncias da raiz da busca para todos os demais vértices. Só que a distância era o número de arestas, o que equivalia a construir um caminho cujo custo era o número de arestas, que era como somar um peso unitário, um custo unitário para cada aresta. Agora eu vou generalizar essa ideia. O caminho mínimo agora vai ser a soma dos custos das arestas no caminho, só que esses custos não vão ser mais unitários. Vão ser custos positivos quaisquer. Tá bom? E vocês vão se lembrar também que na busca em largura havia uma fila para gerenciar o andamento da busca. E aqui no algoritmo de Dijkstra vai continuar havendo uma fila. Só que essa fila agora vai ser uma fila de prioridades, ou seja, um heap. O elemento que sai da fila em cada momento é o elemento de maior prioridade. Numa fila comum, como uma fila de banco, que era a fila que a gente usava na busca em largura, qual era o elemento de maior prioridade? Era o mais antigo. Tá? Mas agora, a gente vai colocar uma prioridade para cada elemento, e o elemento que vai ter prioridade para sair da fila, tá, é o que tem a prioridade máxima, que aqui, no caso, vai ser o valor mínimo. Né? Tipo, o elemento que tem prioridade, vamos supor, 0, seria o elemento de maior prioridade. E um elemento com prioridade 100, ele tem uma prioridade baixa. Né? Então, valores menores aumentam a prioridade do elemento. Então, a gente vai trocar a fila normal da busca em largura por um heap, que é uma fila de prioridades. Então, como funciona essa busca em largura turbinada do algoritmo de Dijkstra? Nós vamos desmarcar todos os vértices aqui no início, porque à medida que eu for fechando um vértice, ou seja, visitando o vértice, eu vou marcar que ele foi atingido pela minha busca. Vou escolher uma raiz, que vai ser a raiz da busca, e a prioridade dessa raiz, o L, que eu estou convencionando aqui, vai ser 0. Então, ela vai ter já prioridade 0, vai ter a máxima prioridade, essa raiz. O pai dessa raiz não é ninguém, mesmo porque eu vou construir também uma árvore, só que essa árvore agora não vai ser uma árvore de largura, vai ser uma árvore de Dijkstra. E na raiz dessa árvore, eu vou ter esse vértice V, que foi o escolhido para ser a origem de todos os caminhos mínimos. E o pai dele não é ninguém, porque no início ele está na raiz da árvore. Vou inserir esse vértice no meu heap, que eu vou chamar de D, uma estrutura de dados D, que vai ser a minha fila de prioridades.
tá? Então, o L de V é a prioridade do meu vértice. Então, essas prioridades é que vão determinar a posição nessa estrutura de dados D, que é o meu RIP, ok? E os demais vértices que não são a raiz? Bom, no início, para todo vértice que não é a raiz, né, que pertence ao conjunto de vértices do grafo, descontando a raiz, né, para todos eles eu vou colocar que a prioridade dele no início é infinita, tá? É uma prioridade de valor alto, mas a prioridade de valor alto quer dizer que ela é baixa, né? Então, por exemplo, vocês têm que entender assim, se um cara tem prioridade 1, ele tem a maior prioridade, mas é o valor mais baixo. Se ele tem prioridade 100, ele tem uma baixa prioridade, embora seja um valor mais alto. Isso pode, talvez, confundir um pouco, né? Que as prioridades mais baixas são as mais urgentes, mas você pode também entender, vamos supor que o camarada acabou de ser eleito, um político acabou de ser eleito, ele pode falar, minha prioridade 1 é, então é a prioridade máxima, é a prioridade 1, que tem o valor mais baixo. A prioridade 2 seria uma coisa já não tão prioritária, prioridade 3 e assim por diante, né? Bom, então eu vou colocar a prioridade com valor infinito, que eu ainda não sei, no início é só uma inicialização, e o pai de todo mundo também não é ninguém no início. Agora, o Dijkstra não é recursivo, ele é uma busca em largura. Se vocês lembrarem na busca em largura, eu coloquei esse comando, enquanto fila não vazia. E aqui é a mesma coisa. Enquanto minha fila de prioridades, o meu RIP, não estiver vazio, eu vou fazer meu processamento. Tomo meu primeiro elemento da minha fila de prioridades, que é o que tem o menor valor L de V, é o mais prioritário, removo ele do meu RIP e marco, para dizer que a busca está atingindo esse vértice. E agora eu vou visitar os vizinhos de saída desse vértice, exatamente como na minha busca em largura. Mas eu só vou visitar os que tiverem desmarcados. Quem já tiver marcado, eu não vou visitar, para não perder tempo. Vocês lembram na busca em largura que quando um vértice está desmarcado, ele vai ser meu filho. E quando ele está marcado, vai ter aresta primo, aresta tio, aresta irmão. Para acelerar o processo, eu vou direto nos desmarcados. Tá bom? Eu não vou olhar outras arestas, tá? Só vou olhar os vizinhos desmarcados. Então, para todo vértice de saída desmarcado, vou primeiro fazer a seguinte pergunta. Se ele ainda não entrou na minha fila, no meu RIP, tá? Então, eu vou inserir ele no meu RIP com a prioridade atual dele. Se ele tem uma prioridade alta, ele vai para o começo do RIP, que é um valor baixo de L de V. Se ele tem uma prioridade baixa, ele vai para o final do RIP. Então, a inserção na fila é um pouquinho mais sofisticada. Ele não vai simplesmente para o final da fila. Se o valor L de V dele for baixo, ele pode ser colocado um pouco mais na frente da fila. Como uma fila de hospital, de prioridades num centro cirúrgico. Tá? Se um paciente chega no hospital com uma prioridade alta, se coloca prioridades. Não sei se vocês já repararam num plantão de emergência, os pacientes, eles às vezes recebem pulseiras com cores, tá? Para dizer qual é a prioridade dele. Se ele tiver prioridade alta, ele recebe uma pulseira de uma certa cor, ele já vai ser atendido na frente. Tá? Então, no sistema, tá? Ele já entra na frente. Isso é um RIP, né? É uma fila de prioridades.
Ainda mais se tiver muitos pacientes. Se vocês forem lá na emergência, por exemplo, do Centro Hospitalar Niterói, ali no centro, né? Num momento típico de emergência, você vai encontrar ali 30 pessoas, 20, 30 pessoas, né? Então você precisa gerenciar isso direitinho, tá bom? Então, se ele não for inserido na sua fila de prioridades, no seu RIP, você insere com a prioridade atual. E aí você vai fazer uma perguntinha. O V é o vértice que está sendo fechado nesse momento. E W, de V para W, é o custo para você ir de V para W. Então, se o valor L de V, que é o caminho mínimo para chegar até V, tá? Mas o custo para ir de V para W é menor que o custo atual de W, então eu atualizo a prioridade do meu W, que na verdade vai ser o custo do caminho mínimo da raiz até ele, reposiciono no RIP, porque toda vez que alguém altera o valor, como é uma fila de prioridades, eu tenho que reposicioná-lo no RIP. E eu digo que o pai de W é V, porque V é o vértice que atualizou o meu custo de caminho mínimo da raiz até o próprio vértice. Então, recapitulando, se o custo do caminho mínimo da raiz até V, que já está fechado, porque V acabou de ser fechado, mais o custo da aresta de V para W é melhor que o custo do caminho mínimo da raiz até W, então eu atualizo o L de W, que é o custo do caminho mínimo da raiz até W, reposiciono ele no RIP e digo que o meu pai atual, o pai atual de W é V, porque é a partir de V que o caminho mínimo está chegando até W. Terminada essa minha explicação, você vai dizer, não entendi nada, né? De fato, assim não dá para entender muito o que está acontecendo. Mas nós vamos simular, pessoal. E simulando a gente vai entender. Então, vamos partir para a nossa simulação. Eu coloquei aqui o mesmo de grafo ali do exemplo. Eu coloquei arbitrariamente uma raiz, que vai ser o vértice A. Por isso é que estrategicamente eu coloquei ele em cima, mas a raiz poderia ser qualquer um. Se você quisesse calcular caminhos mínimos com origem B para todos os outros, então a raiz teria que ser B e não A. Ok? Então eu vou arbitrar que eu quero calcular caminhos mínimos de A para todos os demais vértices, ok? Muito bem. Então, essa aqui é a inicialização. O A é a raiz, então o caminho mínimo da raiz até A é zero, porque A é a raiz. E para os outros vértices eu ainda não sei qual é o caminho mínimo de A até o próprio vértice. Então aqui está inicializado tudo como infinito. E o pai de todo mundo no início não é ninguém. Ok? Muito bem. Então, vamos começar então tirando o A do RIP. Fiz as minhas inicializações. O RIP não está vazio, porque eu coloquei o A no RIP. Tá certo? Aqui está. Eu inseri o A no RIP. Vocês estão vendo aqui? Isso foi a minha inicialização. Então, o RIP não está vazio. E o primeiro elemento do RIP é o A nesse momento, e o L de A é zero nesse momento. Então, eu vou remover o A do RIP e vou marcá-lo, ok? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou marcar o vértice A, vai ficar amarelinho.
No heap, no momento, só tem o A. Então, eu tirei o A do heap e marquei. E agora, eu vou visitar os meus vizinhos de saída que tiverem desmarcados. Ok? Quais são os vizinhos de saída do A? O primeiro é o B. Tá? Eu vou olhar aqui para o B. Por que eu troquei aqui por 1, pessoal, e aqui troquei por A? Vamos voltar no código do algoritmo? Vai ficar bem claro. Então, eu estou olhando a aresta de A para B, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui no código, o V aqui é o A, eu tirei o A do heap, estou visitando o B. Então, o V é o A e o W é o B. Muito bem. O B não pertencia ao heap. Então, eu inseri o B no heap com aquela prioridade infinita. Agora, olha aqui essa continha. O L de A é 0. A aresta de A para B custa 1. 0 mais 1 é melhor do que L de B, que é infinito? É melhor. Então, o L de B vai passar a valer 1, que é o L de A, que é 0, mais o custo da aresta de A para B, que é 1. Então, eu vou atualizar o L de B, vou reposicionar o B no heap, mas só tem ele no heap nesse momento, e vou dizer que o pai de B é A, porque é a partir de A que está me chegando o caminho mínimo. Voltando aqui, então, para o nosso código. Tá? O L de B era infinito, mais L de A, que é 0, mais o custo da aresta de A para B, que é 1, dá 1, 0 mais 1 é 1, 1 é melhor do que infinito. Então, vou atualizar esse valor, e o pai de B agora é A, porque é por A que me chega esse caminho mínimo. A raiz é A. O próximo vizinho de A é C. O L de C é infinito. O L de A é 0. E o peso da aresta de A para C é 3. 0 mais 3 dá 3, é melhor do que infinito. Então, eu atualizo o infinito para 3 e o pai de C é A, nesse momento. Porque o caminho mínimo da raiz até C passa por A. Beleza, pessoal? Nesse momento, o B e o C já estão no heap, olha. O A já saiu, porque ele já está marcado. B e o C estão no heap nesse momento. O B é prioritário. Ele está na raiz do heap porque ele está com 1. E o C está com 3. Então, o B é prioritário nesse momento. Qual é o próximo vizinho de A? É o E. L de A, 0. W de A para E é 6. 0 mais 6 é 6. 6 é melhor do que infinito. Então, o L de E vai passar para 6. E o pai de E é A. Ok? Porque o caminho mínimo até E vem a partir de A. Nesse momento, eu visitei todos os vizinhos de A. Então, acabou a primeira iteração. Ok? Acabou a primeira iteração. E agora, o que vai acontecer, professor? Vamos dar uma olhadinha. Vamos voltar para o nosso código. Acabou uma iteração do enquanto. Eu vou voltar. Meu heap não está vazio, ele tem 3 elementos ali agora. E eu vou pegar o mais prioritário. Quem é o mais prioritário nesse momento? Vai ser o B, porque ele vai ter o menor valor se a gente olhar para aqueles valores ali. Então, voltando para aqui, para o nosso algoritmo, nesse momento, se vocês olharem bem, o B, o C e o E estão no heap. O B é o prioritário, porque ele tem o menor valor. Então, a escolha local
que é uma escolha local? É uma escolha feita dentro de uma iteração. Não é uma escolha global para o algoritmo todo. Naquela segunda iteração, a melhor escolha é o B. Então, o algoritmo de Dijkstra, a gente diz que ele é um algoritmo guloso. Ele usa uma estratégia que em computação a gente chama de estratégia gulosa. Então, o Dijkstra é um greedy algorithm, um algoritmo guloso. A cada iteração, ele escolhe para fechar o vértice mais prioritário, ou seja, o que tem o menor valor de L. Então, quando eu fechar esse vértice B, nesse momento aqui, eu vou fechar o vértice B. Aqui eu estou fechando. Nesse momento, o caminho mínimo da raiz até B ficou calculado. É esse caminho aqui. A raiz é A. E o caminho mínimo de A para B é esse daqui. Tá? É esse daqui. Então, recapitulando, quando eu vou fechar o B, eu marco B, e essa aresta azul é a aresta pai, né? O A é o pai de B para sempre. E eu já estou montando aqui a minha árvore de Dijkstra, que já vai me dar os caminhos mínimos. Ok, pessoal? Agora, vamos andar um pouquinho mais rápido. Quais são os vizinhos de saída de B? Porque eu acabei de fechar o B. Vamos voltar um pouquinho aqui, não custa nada, né? Fixar bem esse algoritmo. Depois que eu fechei o B, removi ele do heap e marquei, eu vou visitar aqui, olha, esse comando para os vizinhos de saída de B. E vou atualizar as prioridades deles. Ok? E inserir no heap quem ainda não tiver no heap. Então, voltando para a nossa simulação. Primeiro vizinho de B é o C. Primeiro vizinho de B é o C. Vamos olhar, então, o caso do C. O L de C atualmente vale quanto? 3. Mas se eu fizer L de B, é o B que está visitando o C, o L de B é 1. E o custo da aresta de B para C também é 1. Então, L de B mais W de B para C é 1 mais 1, que dá 2. E 2 é melhor do que 3, que é o L atual do C. Então, eu vou atualizar o L de C. Olha só, troquei o 3 pelo 2, só que agora o pai de C não é mais o A. O pai de C agora é B. O que isso significa? Quando eu só tinha fechado o vértice A, o melhor caminho de A até C passava por A. Era esse caminho aqui. Porque o A era o único vértice fechado. Mas agora que eu fechei o B, eu posso melhorar esse caminho. Eu posso ir de A para B, por esse caminho mínimo, e ir de B para C. Então, o L de B, que vale 1, mais o W de B para C, que também vale 1, dá 2, que é melhor do que o C tinha. Então, o L de C passa a ser 2, e o novo pai de C passa a ser B, dizendo para C, olha, o caminho mínimo da raiz até mim mesmo vem a partir de B. Próximo vizinho de saída de B é o D. O D nem estava no heap ainda. Então, o D vai entrar no heap com o L infinito. E agora eu vou fazer a continha. L de B vale 1 e W de BD vale 3. 1 mais 3 igual a 4, e 4 é melhor do que infinito. Então, eu vou atualizar. Quando só tínhamos o A como vértice fechado, não havia caminho mínimo até D. O valor era infinito. Não dava para ir até D passando apenas pelo vértice A. Mas agora, fechando B, eu tenho esse caminho 1
mais 3, 4. Então, atualizo para 4, e o pai de D passa a ser B. E não há caminho, não há aresta de B para E. Então, E não é vizinho de saída de B, então aqui acabou a iteração. Então, meu algoritmo de Dijkstra, nesse momento, está assim. Vamos para a próxima iteração. O meu heap não está vazio. Quem está no heap no momento? Os amarelos já saíram. Estão o C, o D e o E. Como o meu algoritmo é guloso, vai sair do heap o C. Então, eu vou fechar o C, pessoal. O C vai estar fechado e o caminho mínimo da raiz até C fica determinado para sempre. Quem era o pai de C? É B. E quem é o pai de B? É A. Então, o caminho mínimo da raiz até C é esse. Construindo ao contrário, meu pai é o B e o pai de B é A, então o caminho mínimo da raiz até C é esse aqui e custa 2. Ok? Agora vamos atualizar. Quando eu fecho C, será que eu melhoro o caminho mínimo de outros vértices? Vamos dar uma olhadinha. Qual é o primeiro vizinho de saída de C? É o D. Tá vendo? Quanto que é L de C? 2. Quanto que é W de C para D? 1. Ora, 2, que é o caminho mínimo até C, mais 1 dá 3. E 3 é melhor do que 4, que é o L de D atual. Então, eu vou atualizar o L de D, porque agora, fechando o C, o meu pai vai ser o C. E meu caminho mínimo não é mais esse aqui, de A para C, desculpem, de A para B, que meu pai era B, né? De A para B e de B para D. O caminho mínimo não é mais esse. Agora o caminho mínimo é esse. O meu pai agora é C. Ou seja, eu venho de C, o pai de C é B e o pai de B é A. Eu tenho esse caminho mínimo melhor. Antes eu tinha 1 mais 3, 4. Agora eu tenho 1 mais 1 mais 1, 3, porque eu fechei o C. E o C não tem outros vizinhos de saída, então não há mais nada a fazer nessa iteração. No heap, nesse momento, só temos o D e o E. Como o algoritmo é guloso, eu vou tirar do heap o que tem o menor valor de L, é o D. Eu vou fechar o D, ele se torna amarelo. Nesse momento, o pai de D é C e acabou. O D já entrou na árvore definitivamente. Tá? O D já não está mais no heap. E o único vértice de saída de D que não está marcado é o E. Tá? Quando o vértice está marcado, eu nem olho. Eu só olho os que não estão marcados. Então, só temos o E para olhar. Então, vamos olhar se melhora o rótulo do E, o L de E. O L de D vale 3. E o W de DE, que é o custo da aresta, vale 2. 3 mais 2 é 5. E 5 é melhor do que 6. Então, o caminho mínimo até esse momento, era esse aqui. Saía de A e passava por essa aresta. Só que fechando o D, melhora o caminho mínimo até E. Agora ele vale 5. O custo do caminho mínimo até E agora é 5. E o pai de E é D. E o D não tem outros vizinhos de saída. Terminamos a iteração. Agora no heap só temos o E. Eu tiro o E do heap. Eu fecho o E. Então o pai de E vai ser o D para sempre. Então o E entrou na árvore de Dijkstra, que é essa árvore azul. O E não tem mais vizinhos de saída para serem visitados desmarcados. Acabou o algoritmo. Nossa árvore de Dijkstra
ela acabou se tornando uma árvore sem ramificação. Foi de A para B, de B para C, de C para D, de D para E. O pai de E é D, o pai de D é C, o pai de C é B, o pai de B é A, e a árvore ficou um caminho. Mas isso é uma mera coincidência, ok? A árvore poderia ramificar. Eu fiz esse exemplo mais fácil para a gente entender bem como roda o algoritmo, mas é uma mera coincidência que a árvore de Dijkstra não tenha ramificado, tá? Ela ficou assim por circunstâncias aí dos dados de entrada, ok? Uma coisa que vocês devem sempre se lembrar é isso aqui, pessoal. Esses valores L, eles só vão diminuindo ao longo das iterações. Reparem, infinito caiu para 1, infinito caiu para 3, infinito caiu para 6, agora o 3 caiu para 2, o infinito caiu para 4, assim vai indo. O 4 caiu para 3, o 6 caiu para 5, então esses valores só descem. À medida que você vai fechando os vértices, você vai melhorando os custos dos caminhos mínimos. Ok? Quando acabarem as iterações, esses valores L aqui são exatamente os custos dos caminhos mínimos da raiz até os vértices. E o pai vai dizer quem é o pai na árvore para você construir o caminho mínimo ao contrário. Ok? Quanto que a gente paga para rodar esse algoritmo de Dijkstra? Brevemente eu vou comentar isso com vocês. A estrutura D é um heap. Eu vou retirar, todos os vértices vão entrar e sair do heap exatamente uma vez. Então eu faço N inserções no heap e N remoções. O A é inserido uma vez e removido uma vez. O B é inserido uma vez e removido uma vez, e assim por diante. Então, eu vou fazer N inserções no heap. Cada inserção em heap você paga um custo logarítmico. Então, são N inserções a um custo de, no máximo, logaritmo de N cada uma. Isso você paga para fazer todas as inserções. E isso você paga para fazer todas as remoções. E quantas vezes eu tenho que atualizar os rótulos que estão no heap? No máximo, o número de arestas. Cada vez que você visita uma aresta, você pode ou não atualizar o valor que está no heap. Ok? Para atualizar um valor que está no heap, você tem um custo logaritmo. O heap tem até N elementos. Tá? E eu vou fazer N atualizações no máximo, que é o número de arestas do meu digrafo. Cada atualização de aresta, de rótulo, por causa de uma aresta, você vai pagar um custo logarítmico. Esse vai dar o custo total de atualizações. E esses três custos são os mais importantes. Eu vou somar tudo. Eu teria 2 vezes n mais m multiplicada por logaritmo de n. Mas como o 2 é uma constante multiplicativa do n, você pode jogar fora. Esse aqui dá o custo final. Mas, em geral, o m é maior do que o n também. Então, na verdade, você vai pagar um m log n. Mas só que o m é quadrático em n, é um n quadrado. Então, esse 2 vai ficar um n quadrado log n, no pior caso. Ou um n log n. Que é bem rápido, tá bom? Para cada aresta, você paga no máximo um custo logarítmico. Para determinar os caminhos mínimos, é só você subir na árvore pelos ponteiros pi. Tá? Esses ponteiros pi determinam a nossa árvore de Dijkstra, que é a árvore de caminhos mínimos, a partir daquela raiz que nós escolhemos. Então, na nossa simulação, essa árvore está formada pelas arestas azuis. Ok? Então, para determinar o caminho mínimo da raiz até um vértice W,
eu só tomo o caminho na árvore subindo pelos ponteiros π. E o custo desse caminho é precisamente o L de W. Voltando aqui, o custo do caminho mínimo da raiz até E é 5, que é esse aqui. 1, mais 1, mais 1, mais 2, dá 5. E o caminho mínimo você constrói ao contrário. De E para D, subindo pelo ponteiro π, depois o π de D é C, vai por aqui, o π de C é B, vai por aqui, e o π de B é A, e o π de A não é ninguém, então você construiu o caminho mínimo até a raiz. E se o grafo for não direcionado, não tem problema nenhum. Se você... o senhor mostrou esse algoritmo, né? Professor, você mostrou esse algoritmo para grafos direcionados. E se não tiver arestas direcionadas? Não tem problema. Você não vai ter essas arestas indo e voltando. As arestas vão ser simétricas. É como se as arestas fossem simétricas. Tá? Então, você teria uma aresta de A para C não direcionada, significa que você pode tanto ir de A para C, como de C para A, com o mesmo custo. Então, não tem dificuldade nenhuma. Você pode até construir um digrafo. Para cada aresta não direcionada, você monta duas direcionadas, de x para y, de y para x, com o mesmo peso. É como se você pudesse navegar do x para o y e do y para x, porque o grafo não tem direção. E você pode rodar o Dijkstra tranquilamente. Ok? Pessoal, eu terminei a minha análise do algoritmo de Dijkstra. Ninguém me interrompeu para tirar dúvidas? Então, eu queria perguntar se vocês têm dúvidas nessa execução, dúvidas no algoritmo. Tá tudo tranquilo? Tá sim, tudo certo. Consegui entender bem. Tudo bem? Na verdade, daqui a 2 aulas eu vou trabalhar com vocês a implementação desse algoritmo em Python, questão do heap, tá? Todas essas coisas. E vocês vão ganhando familiaridade com o algoritmo, mas a minha sugestão é vocês pegarem os slides da aula de hoje, refazerem a simulação e até testarem com outros digrafos que vocês mesmos podem construir. Tá ok? Então, eu vou encerrando a parte teórica de hoje, eu vou interromper a gravação.